Hello guys, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os usos e os erros mais comuns do verbo to have. Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Primeiro uso do verbo to have é para indicar ter ou possuir. Por exemplo, I have a brother. Eu tenho um irmão. You have a beautiful house. Você tem uma casa linda, você tem uma linda casa. They have a lot of books. Eles têm muitos livros. Então esse é o primeiro uso do verbo to have. To have, ou ter, também pode indicar beber ou comer. E aí vai gerar um pouco mais de confusão na cabeça da gente, falante brasileiro da língua inglesa. Porque quando a gente pensa em to have, normalmente a gente pensa, em primeiro lugar, em ter. A gente traduz literalmente para o verbo ter. E aí a gente vai ver de que forma também a gente pode utilizar esse verbo indicando comer ou beber, uma espécie de coringa aí nessa situação de refeições. Como assim, professor? I have hot chocolate for breakfast. Eu bebo chocolate quente no café da manhã. E não eu tenho chocolate quente no café da manhã. Mais um exemplo. I usually have rice, beans, chicken and salad for lunch. Eu geralmente como arroz, feijão, frango e salada no almoço. E você pode combinar o have numa situação indicando beber e comer. Por exemplo, I have a glass of juice and a sandwich for a snack. Eu bebo um copo de suco e como um sanduíche no lanche. Aí o have deixa implícito que serve para indicar tanto comer quanto beber dentro desse contexto. Um terceiro uso do verbo have, na verdade, não o uso, mas um erro comum, diz respeito à idade. Porque na nossa cabeça, na nossa cultura, a gente usa o verbo, a gente fala, nós indicamos idade com o verbo ter. Então, eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos, 20 anos. Então, a gente usa ter. E aí, normalmente, é muito comum no início as pessoas dizerem assim, em inglês, I have 30 years old. Quando, na verdade, na cabeça do falante nativo do inglês, eles não entendem que eles têm uma tal idade, mas que eles estão com a tal idade. Então, observe. I am 42 years old. Eu estou com 42 anos de idade e não, em inglês, I have 42 years old. Eu tenho 42 anos de idade. Então, esse seria o primeiro erro comum. Usar o have para falar de idade em inglês. O segundo erro mais comum é quando a gente usa o have para indicar existir. Então, por exemplo, tem... Aqui, eu coloquei o exemplo. Have 3 bedrooms in my house. Para indicar que a pessoa quer dizer assim, que tem 3 quartos na minha casa. Quando, na verdade, um falante nativo, ele vai entender que é o seguinte, tenha 3 quartos em minha casa. Estranho, não é isso? Muito estranho. Ele vai entender dessa forma porque um verbo iniciando uma frase em inglês, ele pode indicar o modo imperativo. Faça isso. Do this. Have this. Tenha isso, um comando. Então, verbo em início de frase, da forma infinitiva, sem um to, indica um modo imperativo, um comando, uma sugestão, uma recomendação. Então, qual é a forma correta de dizer há ou existem 3 quartos em minha casa? There are 3 bedrooms in my house. Há 3 quartos em minha casa. Existem 3 quartos em minha casa, ou, informalmente no português, tem 3 quartos em minha casa. Então, não é com have que a gente vai dizer que tem, ou existem, ou há tal coisa ou tais coisas em um determinado local. E o terceiro erro mais comum, referente ao verbo have ou to have, é quando a gente usa o I have, he have, ou seja, o have com o he, que é a terceira pessoa do singular. Como assim, professor? Vamos aos exemplos. I have a white cell phone, but he have a black one. O erro está aqui. Eu tenho um telefone branco, mas ele tem um telefone
Preto, até aí tudo bem, na nossa cabeça, estudantes de inglês que falam português como língua nativa, estaria correto isso. Nada disso. O certo seria I have a white phone, but he has a black one. Eu tenho um celular branco, mas ele tem um celular preto. Então, esses foram os usos e erros mais comuns do verbo have na língua inglesa, que é um verbo, como a gente pode observar, um verbo plurissignificativo. Né? Tem vários significados a depender do contexto. Espero que tenha sido útil. See you next time. Bye bye.